iremos ver a narrativa da nova série Berlim, que acontece alguns anos antes do assalto à Casa da Moeda da série La Casa de Papel. Kayla é engenheira eletrônica, Roy é um gênio das fechaduras, Damian é professor universitário e Bruce é um faz-tudo. Berlim é o comandante do maior assalto da história de toda a Espanha. Ele é procurado pelo mundo todo por roubar mais de 4 bilhões de euros da Reserva Nacional. Mas essa história começa há muito tempo atrás, quando Berlim era apenas um ladrão de joias apaixonado que teve seu coração partido por uma linda mulher. Só duas coisas podem transformar um dia de cão em um dia maravilhoso. A primeira era o amor, que não era o caso. A segunda era um golpe de mais de 10 milhões de euros, mas também não era o caso. Um dia bom é um dia bom, e um dia ruim, você pode acabar deixando um desgraçado de joelhos com uma arma apontada na cabeça, suplicando para não morrer. Esse é o grupo de Berlim, um dos 3 que já roubaram na vida, mas esse é especial. É da época de ouro, quando ele ainda não tinha noção de sua doença e não estava trancado na Casa da Moeda por um fio. Juntos, eles invadem um almoço de granfinos para cumprir um mandado de busca e apreensão do patrimônio histórico e algumas relíquias. Enquanto Berlim sobe com o proprietário da casa, um dos convidados percebe que os policiais na verdade eram criminosos e resolve bancar o machão na frente de sua amante. Só que Berlim não ia deixar isso barato, e logo no dia em que ele não estava disposto a ouvir desaforo, resolve dar uma lição. Ele pede para que o convidado pegue seu telefone e ligue para o inspetor Beltrão, o suposto policial. Berlim então quebra o telefone em pedaços e mostra seu distintivo carregado de balas bem na cara dele. Beretta 9mm. E aqui tem outro distintivo. Parabellum, 8 balas. Quer que eu mostre mais algum distintivo? Não. Nessa hora, ele fez um xixizinho e falou que não era mais necessário. Então Berlim leva o homem para fora e o faz implorar por sua vida de joelhos, suplicando. Berlim então dá um discurso moral e avisa que não vale a pena perder a vida por um amor. Mas o amor, ele acaba, imbecil. Apresentamos Cameron. A estagiária ladra e doida de pedra, mas Roy, que não é bobo, já ficou de olho nela. Nessa sala fazem uma breve apresentação transformando um cálice do século IV, avaliado em 40 mil euros em 34 milhões em joias. Mas esse é só o primeiro passo de um grande plano. Para dar continuidade, Berlim precisa se infiltrar em uma capela antiga. A única forma é com 5 técnicos de georradar e escavação para encontrarem um cálice enterrado no porão da igreja. Não foi difícil convencer um sacerdote apaixonado por sua igreja a autorizar a escavação em busca de um tesouro incalculável. Então, eles descem na cripta com equipamentos de georradar e encontram uma suposta fundação embaixo do piso. Acontece que é tudo mentira. E por mais que o sacerdote esteja presente, não irá desconfiar que um georradar está emitindo informações falsas. Mesmo diante de seus olhos, ele não iria autorizar numa escavação. É aí que o cálice envelhecido de propósito entra em ação. Ao encontrar o objeto, o padre irá autorizar a escavação, dando a brecha necessária para Berlim acessar as catacumbas de Paris, túneis de milhares de metros que levam a qualquer ponto da cidade, em específico a casa de leilão de toda a Paris. Berlim escolhe um ponto estratégico à frente da casa do diretor da casa de leilão, com o objetivo de descobrir a data e a hora da chegada das joias. Para isso, eles precisam entrar no apartamento e colocar algumas câmeras e escutas. Bem na hora, alguém aparece com um cachorro, levando todos ao desespero. Por sorte, o cara sai sem perceber que sua casa estava lotada de ladrões. Mais tarde, Roy vai até o quarto de Cameron para tirar satisfação e avisa que eles devem ter uma relação profissional e que ela não devia ter apertado sua bunda no meio da rua. No meio da noite, Berlim acorda e troca de turno com Damian. Ao observar as câmeras, ele percebe que a esposa do diretor da casa de leilões estava um pouco impaciente e a segue quando ela sai no meio da noite até uma casa de música ou algo do tipo. Berlim fica encantado com a mulher. Nesse momento, ele encontra o próximo amor de sua vida, literalmente um garoto apaixonado. Na capela, enquanto Kayla e Bruce têm uma conversa estranha sobre bumbum, Berlim pede ajuda ao seu amigo para armar um encontro com o amor de sua vida. Bruce o alerta para não tomar um café com a mulher do alvo do roubo, mas são interrompidos pelo padre.
Eles dão continuidade ao plano desenterrando o cálice, que ela tinha acabado de colocar ali como se estivesse lá há 1000 anos. Berlim está obcecado e chama Roy para executar sua estratégia militar, avançar, atacar e fugir. Ele senta ao lado dela, encontra uma oportunidade e a chama pelo nome, mencionando que teve o prazer de ouvi-la cantar na noite passada. Trocam algumas palavras e Roy entra em ação como foi combinado, tira Berlim dali, sentando-se em uma mesa separada na esperança de despertar o interesse. Enquanto isso, Damian e sua equipe adentram o túnel, que está cheio de ossos e fuligem, como se pessoas tivessem sido trancadas ali. Chamam o ponto de escavação e começam o trabalho para chegar ao muro de contenção da casa de leilões. Se você chegou até aqui e gosta dos nossos conteúdos, deixem um like ou inscrição. O inesperado acontece quando o sacerdote quer pegar o cálice para levá-lo à mão. Damian tenta convencê-lo do contrário, mas o padre está acompanhado de um detento em reabilitação e o pressiona, deixando-o com medo. Damian avisa a Berlim do ocorrido, alertando que o plano meticuloso, treinado por meses, estava prestes a evaporar por conta da vaidade do sacerdote. Ele passa a missão de recuperar o cálice para Roy, pois estava ocupado demais pensando no seu amor. Roy planeja se aproximar do padre no aeroporto usando a moto para fugir do local. Cameron duvida da competência do rapaz e sugere que eles vão juntos, aumentando a possibilidade de sucesso. Os dois avistam o padre de longe, acompanhado dos ex-presidiários. Ao ver o padre sendo arrastado, voltam para ajudar, mas são derrubados da moto, além de atrapalhar um casamento e roubar o fusquinha do noivo, atropelando tudo pela frente. Roy tem a ideia de distraí-los com o barulho do alarme de alguns carros para tentarem fazer a ligação direta em um carro mais antigo. O carro tinha um sistema antifurto, chamando a atenção dos brutamontes. Quando Roy finalmente consegue um carro, perde o controle e bate, sendo arremessado por um jato de água anti-incêndio. Após o banho forçado, os dois saem correndo pelos fundos, molhados e sem o cálice. Enquanto isso, Berlim aborda Camille na porta de sua casa, simulando um encontro inesperado, sugerindo que os dois vão ao concerto juntos enquanto conta sua história de coração partido. No concerto, que mais parece uma balada de rock, Berlim se joga com a galera, surpreendendo a garota. Ao voltar para casa, Berlim vai embora, prometendo voltar para tomar um champanhe algum tempo depois, como se fosse um até breve. Na casa de monitoramento, Kayla apresenta a Bruce seu projeto de realidade virtual, deixando-o encantado com as maravilhas que ela desenvolveu. Enquanto isso, Damian alerta Cameron e Roy sobre a confusão que fizeram, chamando a atenção de todos. Ele está chateado por não terem avisado antes e menciona que, por um milagre, o padre entregou o cálice a ele, pois estava com medo do que tinha acontecido e não tinha capacidade de rezar uma missa devido aos ferimentos. A parte boa é que agora, eles têm 7 dias para cavar o túnel, o tempo que o padre estará em repouso. No dia seguinte, Berlim é acordado por sua futura amada, derretendo-se em seus braços, contando sobre a maravilhosa noite que tiveram. Ele vai para dentro comemorar sua vitória, imaginando maravilhas e supondo que ela ligaria em menos de 2 horas. Porém, ela bate em sua porta 5 segundos depois, deixando-os completamente sem saída. Berlim percebe que está prestes a enfrentar prisão perpétua em segurança máxima. Na tentativa de evitar que ela entre, ele sai e menciona que agora que sabe que ela é casada, não poderia ficar no meio de um triângulo amoroso, dando pouca importância à conexão amorosa que tem naquele momento. Depois de rejeitar seu grande amor para salvar seu plano milionário, Berlim volta lá e a beija. Nos próximos dias, ele passa a maior parte do tempo viajando e aproveitando seu romance proibido, enquanto seus colegas se esforçam debaixo de Paris. No quarto, Kayla conta a Cameron o quanto está perdidamente apaixonada por Bruce, descrevendo seus sentimentos e pensamentos. Eles resolvem fazer uma festa para descontrair. Após muita confusão, finalmente alcançam o muro de contenção da casa de leilões, conseguindo entrar por trás, onde ninguém espera. O próximo passo é articular um plano para passar pelos obstáculos, como as câmeras de segurança dentro do prédio. Observam a rotina dos seguranças e encontram uma fragilidade quando eles pedem pizza. Kayla hackeia a linha telefônica e se passa pela atendente da pizzaria. Em seguida, precisam fazer com que se distraiam por 3 minutos,
tempo suficiente para Kayla desligar as câmeras. Bruce chega para entregar a pizza, irritando os guardas com comentários desagradáveis, o que faz com que um deles chegue à recepção e tente agredir Bruce. No chão, ele finge estar mal, completando sua parte no plano. Do outro lado, Damian e Kayla entram no prédio, tentando desconectar algumas câmeras do monitor. Ela acaba cortando um fio errado, mas por sorte encontra o fusível queimado e conserta o curto a tempo. Estão prontos para executar o segundo ato do plano quase perfeito, abrir uma caixa forte com uma parede de aço de 25 centímetros. Berlim vai ao encontro com sua amada em um restaurante chique, e é surpreendido quando ela pega um alicate em cima da mesa e corta sua roupa. Entregando em suas mãos, ao sair em direção ao banheiro, ela se depara com seu marido em sua frente e volta à mesa assustada. Então, em questão de segundos, Berlim articula um plano em que ele se passaria por um artista e pede para que ela vá até o marido e o diga que não aguenta mais ficar com essa pessoa. Ele vem à mesa e ela percebe que sua roupa está sendo vista no bolso da frente de Berlim, ficando paralisada ao perceber que esta preste a acabar um casamento de 8 anos. Logo em seguida, Berlim se faz de um insuportável e começa a discutir sem motivo algum. Berlim se levanta e fixa seus pensamentos em um garfo afiado, quase passando de ladro para ceifador de marido. Após alguns instantes, eles se reencontram e planejam sair de viagem para outra cidade para conseguirem aproveitar esse momento tão quente. Então, antes que esfrie, eles vão até um quarto de hotel e passam uns 3 dias e 3 noites fazendo alguma coisa que não podemos ver. Após terminar, ela pede que ele fique mais um pouco em Paris, pois está gostando do romance em que os dois estão vivendo. Então ele fala que largaria tudo, amigos, família, para continuar juntos. Em outro momento em que Berlim explica a segunda parte do plano, Bruce interrompe Kayla ao avistar uma garrafa de champanhe francês. Berlim se aproxima e obriga-o a beber a garrafa inteira, deixando o clima um pouco desconfortável. Kayla percebe que Bruce não está bem e entrega algo para ele comer. Assim não ficaria enjoado após beber 1 litro de champanhe sozinho. Berlim continua. E nesse momento, ele menciona uma pessoa que sempre o ajuda em seus planos de estudos. Quando questionado por Cameron o motivo dessa pessoa não estar ali com eles, Berlim responde que ele está dedicando metade de sua vida preparando seu golpe. O que nos faz entender que é o professor da série La Casa de Papel. Kayla continua sua explicação, pretendendo gravar as imagens das câmeras do cofre vazio. Assim, os guardas não perceberiam que estavam sendo invadidos. O cofre tem uma parede de aço muito resistente, então não daria para usar maçaricos. Eles utilizam um motor de tração dupla com alguns cabos para fazer um corte limpo. Soldam 2 engates na fatia de aço. Ao levantar, vai ficar um espaço perfeito para a equipe entrar. O grupo se reúne novamente em outro momento e conversam sobre a possibilidade de pedir um adiantamento para saírem para um festival em Nova Orleans, pois estão precisando de novas aventuras nesse momento tão tenso. A esposa de Damian liga, e todos se passam por estudantes para que ela não desconfie. No entanto, ao contrário de Berlim, Damian e sua esposa estão vivendo um momento muito complicado em seu relacionamento. Ela termina com ele ali mesmo, embora ele tenha planos com ela na cidade de Paris. Partimos para a cena em que Cameron consola Damian após descobrir que ele terminou seu relacionamento. Ele o alerta de que provavelmente ela deve estar com outra pessoa, e caso queira encontrá-la novamente, é melhor checar se ela está na porta sozinha para não ficar com a cabeça engalhada. Enquanto isso, a situação se complica para Berlim, quando o marido de sua amada descobre o romance ao abrir um e-mail que ela deixou aberto em seu laptop. Berlim sai do quarto, mostrando alegria estampada no rosto, dando a entender que talvez tenha planejado tudo. Ele sai e comemora sua vitória alegremente, correndo pela praça. Passamos para outra cena, onde Cameron entra no quarto de Damian e percebe a semente do ódio criando raízes na mente dele sobre a possibilidade de estar sendo traído. Damian está obcecado em descobrir quem é o homem com quem sua esposa está envolvida. A mente brilhante do professor entra em ação ao rastrear cada movimento de sua esposa, desde idas simples à praia até curtidas em suas fotos. Ele está completamente obcecado. Berlim recebe a notícia de que as joias estão reunidas na casa de leilão e que o roubo será naquela noite. Ao voltar para o quarto,
a amada confessa ter contado tudo para o marido, surpreendendo Berlim. O marido aceita a situação e quer conhecer Berlim, deixando-o cabreiro, afinal, nem todo marido traído deseja conhecer o amante da esposa. Camila afirma que não pretende deixar o marido, já que estão juntos há 8 anos, deixando Berlim confuso sobre seu lugar nessa relação. Berlim liga para Roy e desabafa, pois descobriu que é apenas o segundo prato. Roy pede para que ele o esqueça e separe o pessoal do promocional, mas Berlim continua com raiva por se sentir passado para trás, expondo claramente seu ódio pelo cara. Após algum tempo, Berlim chega à igreja a tempo de ver a última joia sendo guardada. Damian o questiona, perguntando onde ele estava esse tempo todo. Mas Berlim inventa uma desculpa, dizendo que estava conhecendo a cidade. Então, eles entram no cofre enquanto Kayla usa a imagem do cofre vazio nos monitores dos seguranças. Todas as joias começam a ser retiradas de forma numerada, assim não fica nenhuma para trás. Berlim fala que é essas coisas que fazem a vida valer a pena, referindo-se à beleza de um colar de brilhante. Então Damian pergunta como ele sabe das coisas que valem a pena, já que está destruindo um casamento de 10 anos, levando a uma discussão. Berlim é imprensado contra a porta, fazendo com que Polignac e o segurança ouçam o barulho. Ao olhar pelas câmeras, enxergam o cofre fázio e resolvem dar uma olhada na antessala. Então, Bruce sai correndo do cofre para fechar a porta de concreto, criando um momento tenso. O segurança dá a volta no cofre e não vê que o cofre tinha sido comprometido. Ao perceber que está tudo bem, Polignac vai embora. Então, Damian deixa claro para Berlim que esse será o último assalto que os dois farão juntos. Após Polignac e R dormir, Berlim e Bruce vão à casa retirar as câmeras. Berlim coloca clorofórmio em Polignac, fazendo com que Bruce o questione, pois isso não fazia parte do plano. Bruce vai embora, deixando Berlim sozinho. Berlim pega um chapéu de Polignac e sai com o carro dele em direção a uma casa que não é revelada de quem seria. Então, ele começa a deixar vestígios de papel queimado no banheiro e um cristal de uma das joias roubadas, dando a entender que Berlim irá incriminar Polignac pelo roubo ao cofre. No cofre, o restante do pessoal ainda está limpando o local. Então, Kayla faz uma chamada falsa, passando-se pelo quartel-general, informando que havia movimentos suspeitos do lado de fora. Assim, quando a polícia chega ao cofre, acharia que os ladrões passaram pela porta da frente, já que os seguranças tinham se ausentado por alguns minutos. Às 3 horas da manhã, um curto de energia na rede elétrica faz com que todas as luzes se apaguem, impedindo que o cofre seja aberto a tempo suficiente para a retirada dos emissores que haviam sido colocados e para fechar todas as portas que foram usadas para a fuga. Então, eles começaram a limpar os vestígios do hotel. Nessa hora, Bruce aparece e pede ajuda a Kayla para ir à concessionária, pois ele precisa apagar a foto do passaporte falso que tinham usado para alugar a moto para roubar o padre. Kayla fala que isso é muito arriscado e que Cameron não deixará. Então, Bruce tem a ideia de simular um amasso. Assim, ela sai do quarto sem deixar suspeitas. Enquanto isso, Damian está embalando as joias a vácuo e triste por ter acabado seu romance. Bruce bate na porta pedindo para entrar, mas acaba com a porta na cara com muita ignorância. Então, a única alternativa é ir ao quarto de Cameron. Dessa vez, ele nem perguntou se podia entrar e já foi deitando na cama. Cameron se aproxima e pergunta sobre a vida dele, querendo pegar intimidade com o rapaz. Kayla e Roy chegam ao local, e quando Foy olha pela janela, percebe que tem outras pessoas no local jogando baralho. Então, quando alguém se aproxima, Kayla se passa por uma estagiária que chegou 2 horas mais cedo. O cara se aproxima com um olhar estranho. Kayla pede para ele passar um café, pois estava nervosa. Então, o cara chama os outros para dentro. Kayla fica tão nervosa que não consegue apagar os arquivos. O cara se aproxima e pergunta o que está havendo. Kayla fala que o computador está travando. Então, o cara abaixa do lado dela para reiniciar o computador e percebe a presença de Bruce embaixo da mesa. Se você chegou até aqui e deseja assistir à parte 2, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois iremos postar a parte 2 logo em seguida.